Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 156. Um desafio que veio para chacoalhar a roseira aqui no Voz à Obra. Bom, tivemos muitos participantes, foi bem interessante, 58 participantes, sendo 34 homens e 24 mulheres. E 5 novos, então 10% sempre a nossa média de novos participantes, bem legal. Bom, e os destaques, não foi um só que a gente teve dessa vez, a gente publica no dia 26 de junho, que é segunda-feira que vem, como sempre. O próximo desafio vai ser no dia 13 de julho, e a gente, como em agosto, no começo de agosto, teremos o Dia dos Pais, muito provavelmente, porque eu já escolhi até o texto, já trabalhei nele, muito provavelmente a gente vai fazer uma campanha para o Dia dos Pais no meio de julho, no dia 13 de julho, que é mais ou menos como as agências de propaganda preparam as campanhas para o Dia dos Pais. Tem um trabalho que, aliás, vou até comentar um pouquinho, que é um texto, foi uma campanha, na verdade não foi um texto, só foi uma campanha que a Ecos fez, eu dirigi nos anos 1980 e não foi aprovado, não foi para o ar. Foi uma campanha bem legal, bem criativa, com meus amigos de criação super criativos que criaram, a gente produziu, ficou muito legal, mas infelizmente o cliente não, na verdade eu acho que ele não teve coragem de colocar no ar, não que fosse uma coisa absurda, né, para ele ter coragem de fazer, mas era criativo e ele preferiu não fazer, ou não sei se não tinha grana, mas eu acho que não era problema de grana. Foi realmente falta de peito para botar no ar, né? Então, como foi uma campanha de spots, eu estou pensando em colocar esse texto, ou não exatamente aquele texto, porque eu tenho que adaptar ele ao contexto atual, tal, mas vou trabalhar em cima dele para a gente ter um material bacana para fazer o próximo desafio. Até porque tem o fundo musical preparado, tudo, vai ser bem legal. Então, voltando ao nosso desafio 156, falando novamente dos destaques, a gente vai publicar na segunda-feira, dia 26. Tivemos boas gravações, não vou dizer que foi difícil de escolher os que foram destaques, mas deu um trabalhinho aí, mas porque a gente teve boas gravações, realmente teve gravações, a gente teve gravações que eu para mim, por exemplo, algumas pessoas se revelaram bem se revelaram para o bem nesse desafio. Isso eu fico bem feliz, até porque tem algumas pessoas que fizeram curso comigo, fizeram workshops e fizeram mentoria e realmente a gente percebe o resultado do trabalho e isso para mim dá uma satisfação, na verdade, porque a gente vê que funciona e as pessoas entendem como é que funciona e aplicam e o resultado aparece. Isso é legal, isso é legal. Bom, antes de começar aquela nossa maneira de levar sempre essa live, eu quero dizer que ainda temos algumas vagas no workshop presencial que nós vamos fazer no sábado, dia 24, dia de São João. Aí vamos ver com os workshops presenciais voltando, né? E
é um negócio que eu gosto de fazer os vídeos, gosto de publicar os vídeos porque são legais, a gente vê a pessoa no ato, mostrando aquilo que desenvolveu naquele momento, que treinou naquele momento. Então, espero que a gente vá fazer vários vídeos legais agora no workshop desse sábado. Presencial primeiro do ano, aqui na Ecos, né, no meu estúdio, no Ecos Studios. Bom, tivemos 5 novos, mas eu tenho sentido que tem bastante gente se inscrevendo na minha lista para receber os e-mails, para começar a conhecer o trabalho. Então, se você quiser participar do próximo desafio, e você nunca participou, não está na lista, precisa se inscrever na minha lista e é muito simples, é só entrar em vozaobra.com/desafio, preencher seus dados com seu e-mail, seu nome completo e clicar para se inscrever na lista. Quando você receber o e-mail da nossa base, do nosso sistema de envio, abra o e-mail, por favor, porque assim o sistema reconhece que você que se inscreveu não é spam. Porque quando eu escrevo, fica a dúvida, enquanto a pessoa não abre algum e-mail, eles não reconhecem como verdadeiro e às vezes pode considerar como spam. Então, a orientação que eu sempre peço é, recebeu um e-mail nosso, abra. Nem que não vai ler, clica, abre e acabou. Porque inclusive tem, por exemplo, se você passa 6 meses sem abrir, o sistema também rejeita. Põe você na lista dos inativos e aí tem que tirar fora. Então, não custa dar uma clicadinha de vez em quando, né? Não vai falar, olha um assunto, não interessou, porque pode não interessar, às vezes, né? Então, só clica e pronto, para saber que você existe, que você não é fantasma, que você não é spam. Né? Não é um fake e-mail, né? Mas, então, para se inscrever é dessa maneira e aí você vai receber uma mensagem. Quando a gente está na vigência dos desafios, você recebe o texto, exatamente o texto do desafio. Quando não tem o desafio, não é na semana do desafio, você recebe um texto só com informações e que no próximo desafio você vai receber o texto. Mas é isso. Quero falar um pouquinho dos serviços do Voz à Obra. A gente tem o já consagrado curso online, o Voz à Obra Online, que é um curso de locução natural, de locução conversada, que é essa maneira da linguagem oral e não da linguagem escrita, porque a grande diferença entre a locução formal e a locução natural é exatamente essa. Na locução formal você trabalha a linguagem escrita e na locução natural você trabalha a linguagem oral, que é a maneira como a gente se comunica, é a maneira como a gente fala com o próximo. E a locução comercial, essencialmente, ela fala com o próximo, ela fala com a pessoa, ela vende, conversa com a pessoa, e não faz comunicados, né? Que seria a maneira mais formalzona de fazer locução. Não estou inviabilizando nada, só estou dizendo que um jeito é um jeito, outro jeito é outro jeito. Então, para dar certo na locução comercial, tem que ser a locução mais natural. Bom, então depois, fora o curso online, o Voz à Obra Online, eu tenho também a mentoria, que antes eu chamava de Master Coaching, mas na verdade era mentoria, o nome correto. Então a gente voltou a usar a mentoria, que usava logo no comecinho, mas mentoria era uma coisa que não eram, as pessoas não entendiam bem o que era, porque era mentoring também, era em inglês, né? E o Master Coach era um termo que as pessoas conheciam mais. Então a gente usou
esse trabalho de mentoria como Master Coach. O Voz à Obra Mentorias, você pode fazer no mínimo 5 sessões, que pode ser ou online ou presenciais, umas sessões individuais comigo. E a gente trabalha, treina, fala de mercado, mas basicamente treina bastante interpretação de diversos estilos. É um trabalho bem bacana, bem legal. Também eu faço portfólios, né? Tenho até a página Portfólios Voz à Obra, que quem quiser conhecer é só ouvir alguns trabalhos que eu já dirigi. Voltei a fazer os workshops esse ano. O ano passado fiz muito poucos. Voltei a fazer o workshop presencial, tanto que agora nesse sábado, dia 24, a gente vai fazer o primeiro workshop presencial desse ano. Ainda tenho algumas pouquíssimas vagas, então se você está em dúvida, está na hora de decidir. Tem até sexta-feira para decidir, se as vagas não terminarem antes disso. Também faço workshops online e uma coisa muito importante que acredito que ninguém que faz curso, que tem plataforma de ensino de locução e de treinamento de locução tem, que é o Voz à Obra Casting, que são as possibilidades de trabalho que tanto eu, na minha produtora, tenho recebido, como em algumas produtoras que já estão aderindo ao Voz à Obra Casting, porque eu acabo, de uma certa maneira, disponibilizando muitas possibilidades, né, dentro do perfil que a produtora quer. Quero uma voz masculina, uma voz feminina, eu tenho X de cachê e o texto está aqui, e a gente submete a nossa lista, que é uma lista grande de quem já investiu no Voz à Obra, e as pessoas que se interessarem por aquele valor, por aquele trabalho, gravam e mandam e participam do casting. Então a gente tem tido muito retorno e às vezes a gente não participa sozinho em alguns castings, às vezes vai com outras pessoas, fora o pessoal que eu ofereço. Então, às vezes a gente ganha, às vezes não, mas é uma possibilidade de trabalho, né, real. E a gente tem feito trabalhos interessantes, tanto trabalhos de curtos, né, de alguns minutos, como ultimamente a gente fez alguns livros, alguns feitos aqui no meu estúdio, ou outros aqui no meu estúdio, mas produzidos pelo meu irmão, pelo Fernando Lauleta, da Flap, e agora, esse último mês, a gente fez gravou um livro à distância, lá com a Selma Lopes, lá ela em Bauru. A gente captava aqui no estúdio, e foi o primeiro que eu acredito que será de muitos. Então, muita gente que às vezes fala, mas para gravar audiolivro, moro fora de São Paulo, não dá. Dá. E fica bom. Então, isso é legal, porque abre uma possibilidade para muita gente trabalhar, né? Para muita gente mostrar o seu trabalho, né? E abraçar as propostas que aparecerem. Isso é legal. Então, o Voz à Obra Casting, eu acho que é uma coisa inédita dentre os vários cursos de locução, os cursos de postura, de mercado de locução, enfim. O Voz à Obra Casting acho que é único. Também, se não for, deve ter pouquíssimo, mas acho que é único. Mas, enfim, é isso. Então, vamos falar agora da avaliação desse Shake FM, o título chacoalhão, né? Às vezes, só um chacoalhão consegue mudar a sua vida. Aí você aprende e passa a fazer as coisas direito. Mas espera aí,
se depois do chacoalhão você descobrir que era isso mesmo que você queria? Aí é se ligar na Shake FM, no rádio ou na internet e ficar chacoalhando o tempo inteiro. Shake, Shake FM, vem chacoalhar com a gente. Um texto solto, um texto bem-humorado, com momentos de interpretação interessantes, né? Porque o começo é uma interpretação meio professoral, né? Meio falando um ditado, um conselho, e depois quebra e passa a usar o termo de chacoalhar, né, de uma maneira diferente do que o chacoalhão que se propõe lá no início. Bem interessante. Então, vamos lá. Tivemos novamente, falando, né, o número de participantes, tivemos 58 participantes, sendo que tivemos 34 vozes masculinas, 24 vozes femininas e 5 novos. Então, tivemos uma gravação do Marco Antônio Nel que não abriu, estava com o link quebrado, então infelizmente não deu para ouvir a gravação dele. Como eu faço aquela classificação B, B+, B++ e B++++++, nós tivemos poucos B, e geralmente esses B, que são aqueles que têm algum problema um pouquinho maior, aí eu explico qual é o problema para a pessoa também entender, porque não adianta nada falar, não ficou bom, ou ficou bom, mas e não falo o que é, então quando a classificação é B, eu falo por que não ficou bom. Então nós tivemos o Carlos Oicani, que é a primeira vez que ele participa. Como é que foi a gravação dele? Foi muito articulado. O que é articulada? É quando você fala tudo muito certinho, tudo muito bem pronunciado, que não é errado, mas não é comercial, não é não é uma linguagem oral, é uma linguagem escrita, praticamente, né? É como se falasse, às vezes só um chacoalhão consegue mudar a sua vida, né? Ou seja, não tem expressividade, tem apenas leitura. Então, quando eu falo articulado, é isso, é quando você fala todas as letras, tudo certinho. Continuando, Donizete Silva fez muito blocado. O que é muito blocado? Aí é se ligar na Shake FM, no rádio ou na internet e ficar chacoalhando o tempo inteiro. Eu exagerei os bloquinhos, mas basicamente é isso, quando você fala em bloco. Né? Então, o que acontece? Não tem fluência, né? Não tem uma fluência, porque você fala, aí é se ligar na Shake FM, no rádio ou na internet e ficar chacoalhando o tempo inteiro. Essa é a fluência. Agora, se você fizer, aí é se ligar na Shake FM, no rádio ou na internet, entendeu? Quer dizer, ou seja, quando você bloca muito, faz em bloquinhos, eu chamo de blocada a locução. Continuando, o Evandro Lima, que é a primeira vez que ele participa também, como praticamente todas as pessoas que participam pela primeira vez fazem muito projetado. O que é projetado? É quando você emite muito a sua voz, mais do que é necessário. Continuando, o José Carlos Nascimento também fez blocada a gravação dele. O Lucas fez o final, principalmente, muito projetado. E o Roberto Feliz fez ela projetada inteira. Dá licença que eu preciso tossir, que estou falando muito, está me dando... Desculpe. Acho que agora melhorou. E vamos continuando. Então agora nós temos os B+. O que são os B+? São boas gravações. São gravações que podem até ir para o ar, né? Acho que falta algum brilho, falta alguma coisa, mas geralmente estão boas, mas poderiam melhorar em alguns pontos, por isso que elas são B+. Então a gente tem a Amanda Lissone, primeira vez que ela participa, Andréa Nobre, Ângelo José Pádua, Arildo Carvalho, César Augusto Brum, Cristina Sá, a Dani Souza,
o Djalma Oliveira Júnior, Fábio Franck, Fausto Barral, a Fernanda Silva, quero só destacar que ela geralmente fazia tudo muito lento, dessa vez ela fez um bom ritmo, então queria também, porque era a crítica que eu fiz algumas vezes que ela fez, e dessa vez ela fez um ritmo bom, então eu fiz questão de destacar por causa disso. Continuando os B+, Jaime Rielme, Joel Reis, Júnior Fonseca, Lincoln Silva, a Lu Freire, a Lívia Gamerco, desculpa, Lívia Gamerco, primeira vez que ela participa, a interpretação dela estava até acima do B+, mas o que aconteceu? Por que foi B+? Porque ela fez um pouco projetado demais, apesar de que estava bem interpretado, mas estava um pouco projetada a voz, então por isso que ela ficou com o B+. Continuando, o Márcio Santos, a Priscila, os B+, né? Márcio Santos, Priscila Ferreira Santos, o Rodrigo Fonseca, mesmo caso da Lívia Gamerco, fez uma boa interpretação, mas a única coisa que a linguagem estava um pouco articulada demais, a fala estava um pouco articulada demais, ou seja, pronunciando tudo, apesar de que estava de boa interpretação. Continuando, Romário Cândido, também tinha uma boa interpretação, mas estava um pouco projetada a voz. O Ruggeri Rodrigues estava um pouco articulada. Esses todos eu estou comentando porque estavam boas gravações, poderiam até estar numa classificação um pouco mais acima, mas esse pequeno detalhe segurou nesse ponto aí do B+. Então, do Ruggeri Rodrigues estava um pouco articulada. Continuando, Vandir Pereira da Silva, o Wellington Dutra, o Zeca Santos e a Zi Rodrigues. Esses todos foram B+. Agora vamos falar dos B++, que são aquelas gravações que estão boas, podia ir para o ar na boa. Temos vários, temos mais de 20 participantes que foram B++ dessa vez. Isso é bom porque esse texto era um texto que tinha dois momentos diferentes, tá? Um texto mais solto, então isso é bom. E também fico contente porque tem muita gente que participa há bastante tempo e está dando um bom resultado. Então, quem foram os B++? O Adonias Silva, a Claudinéia Celan, a Denise Carpe, primeira vez que ela participa, a Deni Passos, Fábio Floriano da Silva, Fernando Faluxes, a Giza Machado, o Guilherme Alione, a Ione Lopes, a Karine Ramos, a Ludmila Fan, o Luiz Cristiano Cambraia, o Luiz Guerrard, a Paula Cavalcante, a Paula Regina Donadelli, o Paulo Fante, a Keren Apuc, o Rogério Rodrigues, a Tatiane Santos e o Vavá Lima. Esses foram os B++, que foi bastante. E agora os B++, ou seja, os destaques do desafio 156, foram gravações não só boas para ir para o ar, mas com mais qualidade, realmente com um quê a mais, uma coisa mais especial. Então nós tivemos Ariel Rocha, a Juraci Carvalho Viana, a Rosana Trentin, a Viviane Barrichello e a Viviane Rocha. Então esses foram os cinco destaques do desafio 156. Queria registrar uma gravação solta da Rosana Trentin, que ela é nossa participante mais ativa e que geralmente faz uma locução um pouco mais séria, mais o estilo dela, mas dessa aí ela se revelou. Fiquei muito contente de ouvir e mais contente ainda de poder colocar a Rosana como destaque desse desafio, porque eu acho que isso para mim, por exemplo, para ela, acho que é um grande desafio fazer essas coisas assim, dessa maneira. Então, parabéns para a Rosana, não só para ela, para todos os 5 destaques, mas só levantando esse detalhe
importante e interessante. Então é isso, esse foi o desafio 156, só mais uma vez dando o último toquinho sobre o workshop de locução natural presencial, o primeiro desse ano, espero que a gente faça mais esse ano, e que ainda tem algumas vagas. Então, se você está em dúvida, aproveite que ainda dá para se inscrever. Aí vocês vão ter depois na descrição do vídeo, que vai essa live vai virar um post, e na descrição do vídeo vocês podem ter as informações de como se inscrever no workshop. Ou é só responder ao e-mail que vocês já receberam, ou entrar em contato pelo WhatsApp do Voz à Obra, que também vai estar aí nos nossos... que está aí na nossa página, todo mundo sabe como achar. Então é isso, queria parabenizar mais uma vez o Ariel Rocha, a Juraci Carvalho Viana, a Rosana Trentin, a Viviane Barrichello e a Viviane Rocha. É isso. A gente vai de vez em quando aparecendo, mas de qualquer maneira, para o próximo desafio, dia 13 de julho, na quinta-feira, a gente manda o e-mail com o texto e à noite faz a live e Voz à Obra.